In 5, 4, 3, 2, 1. Você está ouvindo o Controversa Podcast no Controverso Multicast. Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoras. Esse é mais um episódio do Controversa Podcast. Hoje, nesse episódio especial de Halloween, a gente promete entregar um nível qualificado, terror e sustos, né? Que irão te arrepiar pro resto da sua vida, certo? Então, a gente vai estar contando histórias aí que provavelmente vão te assombrar. E para fazer isso, eu trago aqui comigo alguns parceiros já participantes de diversos episódios aqui do Controversa, né? E vamos para não enrolar muito, já vou começar chamando aí meu amigo Magno. Magno, se apresente, por favor. Alô, Fred, solta o trovão, o barulho da pipoca, o interruptor desligando, agora nós estamos no clima. Vamos falar de coisa boa e nem tanto. Show de bola, Magno. Hoje, os fantasmas dançam aqui no Controversa. Agora, para continuar aqui, meu amigo Paulo, se apresenta aí, Paulo. Opa, e aí galera, vamos fazer hoje um programa difícil, um programa aterrorizante, né? E tamo aí, né? Vamos pra mais uma. A bruxa tá solta, né, Paulo? Ah, tá. Hein? Bruxa com nome que começa com V, né? A própria. E agora, para trazer um pouco do terror do outro lado do mundo, a gente vai falar do terror libanês, e para isso a gente tem aqui o Jihad, né? Fala, rapaziada. Tava de férias aí, né? Um tempinho afastado. Um cigarrinho de maconha. Com saudade, mas eu tava viajando aqui pro Líbano, né? Tô aqui nessa cidade, nesse país maravilhoso. E hoje vai ser uma noite meio macabra, viu? Diretamente desse país aqui que tá... O terror come solto. E o lobo, Jihad? O lobo O uiva? lobo Groed. Sabia que no livro não tinha uma cidade chamada Cabo Frio, não, Gerard. Que é isso? E para dar seguimento aqui na parte das apresentações, a gente tem um cara aqui que é o terror do Controversa Pop, o cara com as opiniões mais assustadoras do mundo. Matheus, vai lá. Oi, galera, fico até lisonjeado com a recepção dessa aí. Hoje vocês vão ouvir algumas histórias, já estão percebendo aqui que o clima tá um pouquinho macabro, um pouquinho assombroso, e prepara que tudo vai piorar, mas piorar no sentido de Halloween, porque o episódio vai ser incrível, fique até o final. Você não está em um filme do Beetlejuice, esse vai ser o Controversa Halloween. Os contros de terror, né, Matheusinho? Esses mesmos. E já vamos dentro disso aí e já chamar o quadro, né? Porque o clima aqui tá tenso, mas vai ficar ainda mais pesado. Então se segura na sua cadeira aí, porque o que vem a seguir é proibido em muitos países. Então, já vai chegando aí, cada um de você pode se sentar aqui em volta dessa fogueira, porque hoje a gente vai compartilhar histórias que vão gelar o sangue nas veias dos ouvintes e fazer os cabelos de todas as partes do corpo deles se arrepiar. Eu trouxe os marshmallow. Trouxe o marshmallow, perfeito, Magno. Já pode pôr passar. Vai, Gerard, que você tá em pé, Gerard. Senta naquele tronco ali, ó. Aí, irmão, eu trouxe minha cadeira de Halloween já. Cadeira de fogueira. É uma abóbora. Vocês podem sentar no tronco. E é nessa atmosfera carregada aqui do Controversa Pesadinho. que a gente já vai puxar o nosso primeiro conto. E nisso eu já passo a palavra pro nosso amigo Magno e a sua história. Os olhos vermelhos da escuridão. Então, rapaziada, não tão diferente dessa noite aqui em que nós reunimos. Estava eu acampando em uma floresta, acho que fica uns 30 km da onde a gente está. Era uma noite escura, de lua cheia, e eu estava de boa na minha barraca. Comecei a ouvir uns passos bem ao fundo, como se fossem de cavalo. Na curiosidade, peguei minha lanterna e falei, tenho que dar uma espantada nesse bicho. Vai que é algo mais Sombrio. e eu me adentrei naquela floresta.
claro, aprendi com João Maria, colocando os feijãozinhos no caminho, e de repente, ouço vários galhos se quebrando de uma vez, o frio na barriga tremendo envolve o meu corpo. Olho para os lados, nada enxergo, até que o momento que minha lanterna apaga e eu sinto, vindo das minhas costas, um laser vermelho. Porra, e sniper aqui essa hora fica difícil, né? Me viro devagar, porém calmo, para trás e o que eu vi me deixou absurdamente congelado, mano. Era um coelho. Vocês pensam, poxa, só um coelho? Ele não era só um coelho. Vocês não fazem noção, era um bicho branco, um bicho envolvente, gordo, peludo. Meu Deus. Então, a única coisa que me restava naquele momento era fugir, correr de alguma forma, mas nada no meu corpo, na minha mente conseguia me fazer sair daquela situação. Foi então que eu tentei me concentrar comigo mesmo e tentar fazer alguma coisa para sair dali, porque não tava uma situação boa. Certo. E aquele olhar daquele bicho ia cada vez se penetrando mais ainda dentro do meu globo ocular, meio que numa espécie de hipnose, tá ligado? Uhum. Mas não uma hipnose comum, uma hipnose que te deixa triste, te deixa minúsculo, inofensivo. Porém, quando eu, nessa do meu corpo vai, não vai, o coelho se mexeu, ficou frente a frente ao meu rosto e começou a se mover pata a pata, lentamente, como se eu fosse um pobre cervo e ele uma onça prestes a me devorar. Eu não conseguia. Cada vez o silêncio se tornou algo, dominou aquele espaço. Até que então, no que ele reagiu de uma vez, eu tentei correr. Corri. Meu Deus, mãe. Corri. Mas adivinha? Eu não saía do lugar, mano. Parecia que ao mesmo tempo que eu corria, a gente permanecia parado no mesmo vão que a gente se encontrava antes. Nossa. E aqueles olhos me dominaram mais ainda. Eu parecia que eu estava num próprio loop. Meus pés congelados, o pânico crescendo. Eu não sabia mais o que eu fazer. Tava num transe, né, Magno? Mano, era algo surreal. E até que eu falei assim, pô, aqui pra mim não dá mais. Vou ficar quieto. Aqui eu fui. Daqui eu fui, vou pra outra, vou pra próxima. Irmão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a carga dentária de um coelho. Se vocês não tiveram, Nunca presenciei isso. vocês ainda são da cabeça, porque aquela carga dentária me assusta mais que uma boca de um tubarão-baleia, irmão. Era dente. Você nem sabe pra que se o bicho só come cenoura. Até então, eu imaginava que só comia cenoura. Até que de repente ele correu pra cima de mim, eu já tinha aceitado. Eu percebi que aquele barulho de trote do cavalo não era do cavalo, era do próprio coelho. De repente, ele correndo, e ele vindo. Só lembro que eu acordei com sol na minha cara e não sei o que foi feito de mim aquela noite, do coelho, mas se tem uma coisa que eu não sou, é o mesmo depois daquele dia, viu? Porra, Magno. Magno, só uma pergunta. Que isso? Só uma pergunta. Você já tinha 2 metros quando aconteceu essa história? Sim, irmão. Eu nunca me senti tão minúsculo como uma formiga naquele dia. Ok, né? Caraca, bro. Coelho. Eu nunca tinha visto coelhos. O coração tá aqui na garganta. Eu nunca tinha visto coelhos como eu estou vendo agora depois da história do Magno. E vamos aplaudir aí também pela coragem, né? De contar esse relato pessoal aqui conosco, né? E mais por ter sobrevivido também, né, cara? Porra. Sim. Não é todo mundo que passa por isso e consegue continuar vivendo, não, velho. E eu acho que a principal lição disso é nunca confiar em um coelho de olhos vermelhos. Glórias a Magnaldo. O olho vermelho ele já indica alguma coisa, né? Com certeza, A verdade é essa. Nunca. Uma dúvida, Magno, uma dúvida. diga. Você borrou as calças ou como é que foi? Chegou a borrar? Quando eu acordei, tava tudo um selvão estado. E aquela música infantil lá que fala do coelhinho de olhos vermelhos, pô. É o que então? Aquilo lá é um pacto do diabo com a Xuxa que fez aquilo. Estão querendo levar as crianças nesse caminho, pô. Estão querendo entregar as crianças pro coelho. Essa música ganhou um novo tom agora, depois dessa história do Magno. Inclusive, Você está ligado àquele papo de que o diabo sempre tenta convencer as crianças primeiro, porque são as mais inocentes? certo. Aí que tá as entrelinhas da música. É isso, mano. Até arrepiei que eu olhei pra trás ver se não tinha um coelho atrás da árvore. Ah, Gente do céu, o que vai ser a próxima Páscoa dos ouvintes do Controvérsia? O que vai ser a próxima Páscoa, meu amigo? Não comemoro mais Páscoa. Paulo, tira a porra do martelo do fogo, tá queimando, velho. tá ele 3 vezes, Magno. Que isso, pô.
Ai, meu Deus. Ele tá com o marshmallow em outro lugar. Calma aí, Paulão. Vamos lá, gente. Vamos mudar de assunto que eu já tô arrepiado aqui. Eu não sei se essa história fez o ouvinte se borrar nas calças, mas uma coisa eu tenho certeza. A próxima história, meu amigo, essa sim tem um potencial pra estremecer as bases do Controvérsia daqui pra frente, tá? A próxima história, uma história que tem bases reais, certo? Bases na realidade e que promete chocar todo mundo que ouvir ela. A história se chama A Bolsa Macabra. E quem vai contar é o nosso amigo Paulo. Porra, essa história é até difícil pra mim, por mais que eu não esteja envolvido diretamente, né? Mas vocês sabem que, assim, o meio jornalístico, né? É uma panela, vamos lá. Uma panela de gente frustrada, de gente triste. E essa história é uma história que aconteceu com uma amiga de uma amiga, que se chama Virgínia. Não aquela que vocês conhecem, mas o nome é o mesmo, pode ter algumas semelhanças na história, mas não é a mesma pessoa. Enfim. Vai parecer que eu tô lendo também aqui, mas é porque essa história ficou gravada na minha mente de uma forma assim que... Trauma, né? Trauma, todo mundo já deve ter tido algum trauma. O Magno tem trauma aí com coelhos, né? Certeza. Comigo não é diferente, essa história me marcou muito. Então, essa minha não conhecida, né? Amiga de uma amiga, prima da cunhada de uma amiga, se chama Virgínia, né? Ela resolveu se dar um presente, uma bolsa de couro exclusiva de valor inacreditável, assim. Tem a média do valor da bolsa? Chuta mais ou menos de uma base, vocês acham? R$150? Não, mais. 300. Uma bolsa não pode passar de 500. Você tá quase, Matheus, não tá quase. 500. É 500. 500, pô? 550. 525 mil reais. Ó, Desce o trovão. passei. Que isso, pô? 25 mil reais. É coisa de $500 000, preço de uma casa. Então, mas Que bolsa que mulher que é essa, Paulo? o nome dela é Virgínia. Não é aquela que vocês estão pensando, mas é uma outra Virgínia. Ufa. Amiga da cunhada, da prima de uma conhecida minha. Oh my god. Poder aquisitivo alto. No Brasil, infelizmente, a desigualdade pesa, né? E ela carregava a bolsa com orgulho, né? Recebendo olhares de inveja. Onde quer que ela fosse, ela era invejada. Mas havia algo estranho, algo muito estranho nessa bolsa. Mas com todo respeito, se eu vejo alguém com uma bolsa de 500 mil, eu não acho... não fico invejado, não. Eu acho que a pessoa é burra, pô. Mas infelizmente nem todo mundo tem a sua paz de espírito, né, Magno? É difícil. Mas então essa bolsa, tinha algo estranho com essa bolsa. Além do valor absurdo, estratosférico, né? O couro da bolsa, ele parecia absurdamente real, quase como pele, sabe? E na primeira noite que a Virgínia resolveu passar com essa bolsa, no meio da noite ela acordou sobressaltada, assim. Ela jurava que ela tinha ouvido algum som, um estalo, vindo do quarto, do canto do quarto dela, né? Ela acendeu a luz só pra ver onde a bolsa tava, mas a bolsa, pasmem pra isso, a bolsa parecia maior. Ela sacudiu a cabeça, achando que era impressão, e falou, isso não é real. E voltou a dormir. No dia seguinte, a Virgínia, né, que é uma pessoa muito bem relacionada, levou a bolsa para um evento de moda. Durante uma pausa, enquanto o fotógrafo dela, o Raul, né, também conhecido distante, assim, Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, era pequeno, né. Enquanto esse cara, o Raul, ajustava a câmera para fotografá-la, ela ouviu um grito. Em segundos, esse cara desapareceu, velho. Desapareceu simplesmente. Quando ela foi atrás desse cara, ela encontrou simplesmente a bolsa dela e uma poça de sangue gigantesca ao redor dessa bolsa. Que isso? O couro, que já era estranho desde o início, como eu salientei, estava mais escuro. Estava pulsando também, tinha um aspecto de vivo, sabe? Era como se a bolsa tivesse engordado. Assustada, ela ficou transtornada com isso, né? A Virgínia tentou jogar a bolsa fora, mas a bolsa sempre aparecia, sempre voltava, sabe? Sabe aqueles filmes de terror que o monstro tá sempre à espreita? A bolsa tava sempre ali. Me lembrou uma história de um gato, mano. Então, o Magno tem um problema com bicho, mas aqui não é um bicho, é uma bolsa. Quando a Virgínia chegou em casa, ela trancou a bolsa no armário do melhor jeito que ela pôde. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, ela viu algo que revirou o estômago dela. O couro estava mais largo, entre os feitos parecia ter dentes, sabe? Dentes que se afiavam num sorriso perverso, assim. E ela, sei lá, ela pegou e trancou a bolsa num cofre, num negócio que
Porque ela é rica, né? Ela tinha 525 mil reais. Ela resolveu trancar a bolsa num cofre. E a bolsa, por mais longe que ela deixasse a bolsa, ela sempre aparecia. Então ela falou, vou tentar fazer o melhor que eu posso aqui. Colocou segurança. Ela gastou mais 1 milhão só pra tentar manter essa bolsa presa. E aí ela foi dormir, né? E ela foi dormir e falou, agora eu tô tranquila. Essa bolsa, ela tá fodida comigo agora. Não tem como ela fugir do meu esquema de segurança. Ela não vai conseguir sair de lá. E nisso, ela foi para essa noite de sono tranquila e ela acordou com a bolsa simplesmente em cima do peito dela. A boca da bolsa de couro, ela estava escancarada, exalando um hálito quente, nojento. Ela tentou se levantar, mas as alças se enrolaram ao seu redor, apertando seu pescoço. Ela lutava para respirar, mas cada tentativa era frustrada, enquanto os dentes se cravavam em sua pele. A última visão da Virginia foi da bolsa se banqueteando nela, absorvendo cada gota, cada grama de carne, até que restasse apenas a bolsa, e a boca satisfeita, sorrindo de orelha a orelha. Dizem que às vezes ela reaparece em lojas de segunda mão, à procura de uma nova vítima, disposta a pagar o preço. Foi isso a história. Nossa. Eu tenho até calafrios, cara. Pelos boatos, ela ainda tá no ar, então. Qualquer pessoa que tiver 525 mil reais pra pagar numa bolsa pode sofrer o mesmo fim. Não, e o preço, no final das contas, foi muito maior do que os 525 mil, né? Pagou com a vida. Ela gastou fora. Então. Eu acho que essa é a crítica que fica, galera. Será que vale a pena mesmo você pagar 525 mil reais numa bolsa? O terror do capitalismo. Eu sabia que essa história ia ter uma moral comunista, cara. Puta que pariu. O terror do capitalismo. Meus amigos, o nível das histórias aqui do Contos de Terror tá muito alto. Não sei se alguém tem algum acréscimo a ser feito diante dessa história do Paulo, tem? Não, mas o valor da bolsa sempre vai persistir, não muda não? É que ninguém sabe, não, o que aconteceu, né? Essa história rola na boca miúda, né? Entre os jornalistas, como eu disse. Então, acaba que essa bolsa pode estar agora no Uruguai, sabe? Essa história não chegou no Uruguai, por exemplo. Então é difícil. Perfeito. É difícil rastrear, né? É uma bolsa no fim das contas, né? Porra, mas se chegando no Paraguai, ela dá uma barateada, hein? Se ela tiver por lá. Fazendo a conversão ali. Mas eu não sei vocês não, mas eu não... Com dólar alto, né? Do jeito que tá, chega nos Estados Unidos. Eu não brincaria com essa bolsa não, cara. Não sei vocês, parece ser um negócio Eu nunca mais vou comprar uma bolsa. muito perigoso. A partir de hoje eu não encosto mais em bolsa. Vocês já sabem o que não dar para suas namoradas, né? No dia do aniversário dela. Nem coelhos, nem bolsas. Coelhos e bolsa já pode tirar da lista aí. E agora, eu acho que vai surgir um novo item que você não deve dar pra sua namorada. Dia do aniversário dela. Ô, gente, dá uma pausa aqui. Alguém trouxe raquete de matar mosquito? Que tem um no pé do meu orelha que tá difícil. Como é que tá foda mesmo, mano. Eu tô todo empolado já. Tem na minha barraca. Dá uma raquetada na orelha do Magno aí. Tem na minha barraca ali, Magno. Pode pegar. Eu também tenho uma na minha barraca, só que tá dentro de uma bolsa. Não, vou na do Jihad. Já tá com a barraca armada pro Magno. E a história que se segue diante dessa noite sombria e fria aqui do Contos de Terror é a história Da Vingança Azul. que não poderia ser contada por ninguém mais, ninguém menos que o Jihad, nosso libanês favorito. Na verdade, Jihad traz um pouco desse tempero assustador do Líbano pra gente, cara. Essa história aqui, a gente se prepara, viu? Acho que vai ser a mais tenebrosa da noite hoje. Magno, já coloca lenha na fogueira aí que eu tô começando a ficar com frio, irmão. Opa, vou aproveitar que eu vou lá nessa barraca e já pego um pouco mais. Gente, essa história, ela não aconteceu comigo. Aconteceu com um grande amigo e companheiro, né? Que após esse acontecimento, ele escreveu em detalhes a história como se fosse um conto. E ele me entregou em primeira mão essa obra e eu vou ler pra vocês aqui. Vocês vão ser as primeiras pessoas que vai ser compartilhada essa história. Manuel Gomes, o lendário Caneta Azul, estava retornando de mais um show numa cidadezinha afastada e cercada de árvores altas e sombrias. A noite estava pesada e o cansaço quase fazia tropeçar nos seus próprios pés. Porém, ele notou algo estranho: risadinhas abafadas e passos nas sombras que o seguiram pela estrada escura. Logo depois, ao passar pela entrada de uma floresta densa, sua caneta azul escapou do bolso, rolando até se perder na escuridão entre as árvores. Ele disse: Ora, ora,
Caneta azul, não se perca de mim agora. Ele murmurou baixinho para pegá-la. Mas assim que tocou na caneta, uma sensação sinistra o percorreu. Ela parecia viva. De repente, uma voz rouca e grave ecoou entre as árvores. Você achou que podia escrever a mesma história para sempre, Manuel? Assustado, ele se virou e das sombras surgiu MC Tatá, vestido com um manto negro e seus olhos brilhavam num vermelho ameaçador e um sorriso perverso. Essa caneta é mais poderosa do que você pensa, ele disse, dando um passo à frente. Confuso, Manuel tentou recuar, mas viu que seus pés estavam presos. Então, MC Tatá estalou os dedos e um vento gélido começou a girar ao redor dos dois. De repente, a terra se abriu, revelando... Magnaldo, se prepara, irmão. Tá só no começo. Calma, Magno, não se desespere tanto, Magno. Eu sei que é difícil, mas... Chegou a entrar de um casaco com o Magno, acho que ele vai desmaiar. De repente, a terra se abriu, revelando rostos familiares. A figura que Manuel reconhecia como antigos fãs, desaparecidos após seus shows. Suas peles eram pálidas e olhos vazios. Eles estão aqui por causa de você, Manuel, disse MC Tatá, gargalhando de forma demoníaca. Toda vez que você cantava essa música maldita, a caneta atraiu uma alma nova. Hoje você é o próximo. Porém, em vez de entrar em pânico, Manuel, com um brilho determinado no olhar, segurou firme a caneta azul e respondeu: ora, seu desgraçado, se essa caneta tem todo esse poder, deixa o pai mostrar como é que se usa. Com uma risada triunfante, ele começou a escrever no ar, criando palavras brilhantes que flutuavam à sua mente. Vai, MC Tatá, rebole lentinho até perder a cabeça. Imediatamente, MC Tatá começou a dançar, os braços e pernas movendo-se descontroladamente como se fossem puxados. Ele tentava gritar, mas seus movimentos apenas ficavam frenéticos. As almas penadas, que antes pareciam tristes e apavoradas, começaram a rir e aplaudir. Manuel sorriu, então escreveu mais uma frase. MC Tatá vira uma galinha dançante. No piscar de olhos, Tatá se transformou numa galinha, batendo as asas em desespero enquanto dançava, no ritmo frenético de uma batida. Por fim, Manuel ergueu a caneta como se fosse um microfone, dirigindo-se à multidão de almas com um sorriso vitorioso. E é assim que se usa a caneta azul, moçada. Quem mais quer uma história? As almas começaram a se dissipar, gargalhando e finalmente livres, deixando para trás o eco de risada e satisfação. Manuel, vitorioso, olhou para a floresta escura, ergueu a caneta azul e murmurou: essa é a caneta azul, mas hoje ela tá preta de poder. Ele deu uma última risada e desapareceu na noite, o mestre do seu próprio show macabro. E essa foi a última coisa que eu tive, que Manuel me contou, viu, gente? Caralho. Que pariu, já. Manuel Gomes, na verdade, sempre foi um necromante, é isso que a gente tá... Meu Deus, velho. A caneta azul sempre foi poderosa, irmão. Quem diria que Manuel Gomes, quando escrevia suas músicas, ele, na verdade, ele conversava com espíritos, né? Ele tem um pacto, né? Isso era mais que espíritos, irmão. Olha o poder desse trem. Tá explicado. A criatura quase espectral. Esse conto que você recebeu, Jihad, você falou que você recebeu numa carta, foi escrita com que caneta? A mesma? Meu Deus. Uma caneta azul. Meu, A letra era azul, viu? Só pode ser ela. você queimou esse papel. Ele não queima, Magno. As palavras são mágicas, né? Não dá pra queimar. Tira esse trem de perto daqui, Jihad. Mas só eu tenho, viu? Só eu tenho esse conto. A última coisa que ele me deixou. O Marcos, pode soltar do meu braço que a história já acabou, mano. Meu Deus, mano. Desculpa aí, velho. Max ficou paralisado de medo, cara. Fiquei pálido igual o Tatá na aparição dele. Mas isso é curioso, né? Um negócio que a gente sempre atribuiu o sucesso do Caneta Azul a um certo nível cultural baixo, né, da sociedade brasileira contemporânea, mas no fim das contas tá explicado o sucesso do cara, né? O cara tem contato com outro mundo, né? Muito mais metafísica do que a gente imagina, né? Não só contato, né, mas pelo que dá pra entender, ele domina, ele manipula, né? É um ser que transcende, né, a barreira do físico do espectral, igual o Jihad explicou muito bem. Eu acho que o Caneta Azul era aquele cara com a cimitarra, né, que tava no não sei se vocês viram essa notícia, né? Eu acho que ele pode ser comparado a um tubarão. Certo. Nesse clima que eu acho que é melhor a gente mudar de assunto, que Eu sinceramente já estou escutando coisas aqui e Eu acho que ele ouve a gente, viu? alguma coisa me diz que é. Olha, se você não me ama. Eu tô rindo de nervoso. Então, meu amigo, Jihad já tá sentindo um negócio atrás dele ali. Não pode ser ele, não, mano. Tô não. que não seja uma caneta, né? Sentir uma caneta azul e atrás, a gente pode saber. É ele. Eu já tô removendo todas as canetas azuis do meu alcance aqui. Meu irmão, ainda bem que o Enem mudou, que agora é só preta. Ainda, o Enem já sabia. O Enem já sabia, tinha tempo. Mudou há 10 anos atrás, né?
Agora, cara, pra dar prosseguimento aqui, eu espero que vocês só tenham trazido marshmallows pra gente comer durante essa noite sombria aqui, porque se alguém tiver trazido waffles, o negócio não vai ficar muito bacana. Oxi. Mantenham-se aqui no marshmallow, certo? Porque... Já vou pegar um bule ali pra colocar um chazinho pra gente acalmar. Isso, vai lá, mãe, vai lá. A história que vai ser contada agora vai ser contada pelo amigo Matheus e ela se chama O Vírus do Mal. Vai lá, Matheus. Boa noite a todos aí que estão prestes a ouvir esse conto. Vocês podem perceber que ficou até um assunto mais sério aqui. Eu não tô... Peraí que eu tô voltando. Opa, espera o Maio. Beleza? Perdão. Aí, pronto. Chega sentando aí, Mag. Vou dar seguimento aqui. Não sei se eu sou um grande mestre do storytelling igual meus parceiros aqui, mas eu vou contar uma história que não foi eu que vivenciei. Recebi essa história há tempos atrás, vi um e-mail e ela começa bem assim. Era uma noite fria de Halloween em 2024. Sim, 31 de outubro de 2024. E 4 jovens cientistas, amigos de longa data, eles decidiram explorar os escombros de um antigo laboratório na China. Pessoal, o trem vai ficar sério. Esse lugar, ele foi marcado por vários mistérios e tragédias. Ele era conhecido por ser o suposto berço do vírus Covid-19, o que havia levado à sua destruição anos atrás. Sim, o laboratório já estava destruído. Então, todos acreditavam que os cientistas que estavam naquele laboratório haviam desaparecido na fatídica noite em que o vírus havia se alastrado. Os 4 jovens cientistas, armados com lanternas e uma curiosidade insaciável, eles adentraram ao laboratório em ruínas para descobrir o que havia acontecido, para o mundo ter passado pelos acontecimentos dos últimos anos. As paredes do laboratório estavam cobertas de grafites e os equipamentos cobertos de poeira, pareciam gritar por socorro. Enquanto eles investigavam, encontraram um arquivo digital danificado. Porém, ele revelou algo surpreendente. Na verdade, os cientistas do laboratório haviam liberado um vírus, o Covid-19, como uma cortina de fumaça, para encobrir os verdadeiros experimentos feitos naquele local. E com isso, eles fugiram do laboratório e destruíram eles para encobrir um item peculiar, um spray. Esse spray tinha um odor muito, muito diferente. Ele era um odor inspirado em massas. Macarrão? Não. Lasanha? Não. Elas eram em formato circular, cheias de quadradinhos. Pizza? Pizza? Sim, não. Vários quadrados. Ah, esfirra então. Uma massa seca. Esfirra do Habib's, R$1. Só pode ser pastel. Não, galera, se acalma. Era um formato de waffle. Meu Deus, pô. Eita, Porra. Vixe, o negócio é sério, mano. Um dos 4 cientistas, me arrepiei. Pega o cobertor lá, Magno. Só terminar de ver essa história, eu vou lá, gente. um dos 4 cientistas que estavam no local, perguntou: waffle? Como assim? E ele riu nervosamente. Isso não faz sentido. Ele continuou. Porém, a leitura do disco que eles encontraram revelou que uma empresa havia patrocinado essa pesquisa. Essa empresa chamava-se Púrpura e tinha um segredo aterrador. Os cientistas do laboratório haviam criado um composto que, ao ser inalado, provocava vômitos e repulsa instantâneos. O odor era irresistível, mas de uma forma horrível. Era um cheiro nauseante que invadia o ar, gerando ânsia e desespero, tornando-se uma arma biológica que deixava as vítimas sob o controle da tal empresa. Enquanto os jovens que estavam lá no local discutiam a insanidade daquela revelação, um odor nauseante começou a preencher o ar, como se o próprio laboratório estivesse vivo, emanando uma essência que parecia puxá-los mais perto. Um a um, os jovens foram se aproximando de um frasco abandonado que pulsava em resposta ao seu medo. O frasco estava grifado waffle, e um dos jovens gritou: não cheirem! Porém, era tarde demais. Os 4, dominados pela curiosidade, pela irresistível, mas repulsiva fragrância, inalaram o conteúdo do frasco. Num instante, começaram a se contorcer, vomitando e perdendo a consciência. O riso nervoso deu lugar ao desespero. Em poucos minutos, o laboratório tornou-se um cemitério de sonhos e de esperanças.
com os jovens caindo ao chão. Agora, apenas peças de um experimento falido. Naquele Halloween, a cidade, uma cidade na China, não direi o nome, ficou em silêncio. E a lenda do laboratório da púrpura ganhou vida. Sussurrando nas sombras da noite, o verdadeiro terror não era o vírus, mas a busca insaciável pelo poder que levou à criação de uma arma que ninguém poderia controlar. Assim, o legado dos cientistas desaparecidos foi perpetuado, enquanto as histórias de uma nova ameaça se espalhavam, lembrando a todos que algumas verdades estão melhor guardadas nas sombras e que os labirintos da ciência nem sempre levam à salvação. Meu Deus do céu. Quando eu recebi esse relato aqui, pelo amor de Deus. Será que chega aqui no Brasil, mano? Essa pergunta foi feita há 4 anos atrás. E quanto tempo será que vai demorar pra fazer uma vacina pra isso aí? E será que essa vacina vai ter feito, hein? Se não transformar os outros em jacaré também? Às vezes essa é a solução. Ou, nesse caso, em waffles. Oh, né? Ainda pior. Nossa, velho. Só pode ser bruxaria, cara. Só pode ser bruxaria. Rapaziada, fiz merda. Apesar do terror todo dessa história, fica uma reflexão, né? Até onde o progresso vale a pena, né? Fica aí. Estou gostando dessa postura de ancião aqui do nosso amigo Paulo, compartilhando saberes a cada história, né? Ele tá vendo além, e subcamadas. Fiz uma... O que aconteceu, Magno? Puxa, ele puxa. O que é isso, cara? Cagou na roupa, moço? Não, moço, eu esqueci a água no bule e secou tudo. Vou ter que pegar mais. Ah, Porra, velho. Nossa. Já tá ruim aqui a situação. Cara, deixa o chá pra amanhã. com um coelho e com a caneta azul, irmão, no caminho. Fica só na erva, só o chá. E eu não recomendaria você ir lá sozinho de novo não, viu, Mário? Porque a noite tá começando a pesar cada vez mais, viu, meu amigo? Irmão. E tá com um cheirinho estranho no ar. Cheirinho de? De rosca queimada, né? Ou seja, Sempre antes de começar um conto, tem que ter Nada do tiozão. aquela interação. Eu não sei se eu já tenho a liberdade aqui de iniciar o meu próprio ponto, né? Mas acho que sou eu, Boa. né? Então, vamos lá. Meus amigos, minhas amigas, né? Pode ir todo mundo se reunindo, chegando um pouco mais perto aqui da fogueira, porque agora o negócio vai ficar sangrento, certo? A história que eu vou contar pra vocês se chama O Chamado da Flor Preta. E essa história, conforme o nome já diz, ela vai fazer com que vocês nunca mais olhem para flores pretas da mesma forma. Vou pedir para que vocês... Essa história é baseada em fatos reais? Tem alguma coisa de... Cara, eu recebi por fora, entendeu? Tem fontes aí que pediam para não ser reveladas, certo? Talvez você pode fazer um pouco do trabalho jornalístico por trás aí e acabar descobrindo... Não pode, tem que proteger as fontes. Você pode acabar descobrindo fragmentos, mas eu já vou te adiantar que é uma fonte bem desconhecida mesmo, e acho que vocês não vão conseguir chegar na fonte da história não, certo? Então elas existem, mas de fato, eu ouvi boatos que elas não existiam. Magno, sinto te dizer, meu amigo, mas parece que é isso mesmo. Vou pedir para que vocês se preparem, né, porque é uma história bem macabra mesmo, de terror, e é considerada a história não contada do Bora Bill, certo? E ela se passa na sua terra natal, Croatá, no Ceará. Bora, Bill. Era uma noite abafada e pesada. Bill Moraes, conhecido por todos como o cara por trás do bordão Bora, Bill! Bora, Bill! recebeu uma ligação perturbadora. Do outro lado, uma voz fraca e distorcida sussurrava. Você é o último, Bora, Bill. O último que precisa ver a flor negra. Ela te mostrará a verdade que você insiste em esconder. Ele tentou muito ignorar, mas naquela noite sonhos estranhos o assombravam. Pela terceira vez na semana, o Bill sonhava com uma flor de pétalas negras, brilhantes e grossas como vidro. O que incomodava ele não era só o pesadelo recorrente, mas a sensação de que havia algo mais sombrio e aguardando ele. Um peso invisível que chamava ele pela floresta. Quando o Bill acordou, sua mente parecia encharcada com uma espécie de voz interna. Sem saber porquê, ele logo pegou uma lanterna e em silêncio saiu de casa, caminhando rumo à mata densa e escura que ficava logo na saída de Croatá, no Ceará. Enquanto o Bill caminhava, ele começou a ouvir algo que soava muito parecido com o bordão dele, mas havia algo de diferente. As vozes se repetiam. Bora, Bill! Bora, Bill!
mas elas carregavam uma tristeza e um ressentimento palpáveis, como se cada palavra fosse uma queixa, uma acusação. A escuridão parecia apertá-lo e a cada passo que ele dava, os sussurros ficavam cada vez mais altos. E ele percebia que não era um som qualquer, eram vozes de homens e mulheres negros, ex-escravos da cidade de Croatá, no Ceará, que sofreram muito naquelas terras. Aquelas vozes que ecoavam em coro eram vozes familiares, cheias de dor e de cansaço. Finalmente... Ai, meu Deus. Jihad, o negócio tá esquentando, cara. Finalmente, ele chegou a uma clareira iluminada por uma bizarra luz espectral, onde ele encontrou a maldita flor negra. Ela estava ali, isolada, pulsando como se tivesse vida própria. E por mais que ele quisesse virar as costas, ele não conseguia tirar os olhos dela. Seu coração estava disparado, mas ele avançou, sentindo uma força que o compelia. Foi então que ele percebeu as sombras ao redor. Haviam figuras escuras e inexpressivas que começavam a surgir naquela penumbra, e seus olhos fixos nele com uma intensidade que deixava ele cataquético. O Bill reconheceu alguns daqueles rostos, e eram pessoas que ele conhecia, gente que havia sumido na cidade de Croatá sem deixar nenhum vestígio, e elas gritavam: não toque a flor, ela revela o que você tentou enterrar. Elas murmuravam, e o Bill estava num estado de choque. Bill, em transe, ajoelhou-se e tocou a flor. Ai, meu Deus, Bill. Assim que seus dedos roçaram as pétalas de Jihad, uma torrente de visões explodiu na mente dele. Ele de repente se viu rodeado por aquelas mesmas pessoas com expressões retorcidas e com bocas que sussurravam sem parar: preto não é flor que se cheire, Bill. Era a frase que ele já tinha ouvido. Meu Deus. E ele mesmo já havia pronunciado essas frases muitas vezes. As vozes não paravam, misturadas com uma risada sinistra, enquanto ele via a si mesmo em diferentes cenas do passado, rindo e repetindo aquelas mesmas palavras em um certo podcast. Porque preto não é flor que se cheire. Ele tentava gritar, mas ele não conseguia. As raízes já haviam sufocado a garganta de Bill. Então, na mente dele, uma última visão. A flor negra agora estava seca e murcha, mas ele sentia ainda as raízes presas na sua pele como se fossem parte de sua carne. No instante que ele tentou arrancá-la, ela penetrou ainda mais fundo, espalhando-se em veias escuras por todo o corpo de Bill. E assim, Bill desapareceu naquela clareira. Ele nunca mais foi visto em Croatá, e dizem que até hoje, quem passa pela floresta de madrugada consegue ouvir um murmúrio, uma voz desesperada que sofre e repete um sussurro: bora, Bill, bora, Bill, bora, Bill, bora, Bill, bora, Bill. Bora, filho do Bill. Maluco, mano. Caralho, isso aí. O Bill virou uma lenda. Isso aí é. Uma lenda viva. Quem assistiu a Substância, isso aí é foda. Nem tão vivo assim, né, Jihad? Nem tão vivo. É verdade. Fica a reflexão, né, galera? Nem tão lenda assim. Fica a reflexão. Não vai misturar flor com cor preta, né? Olha o que dá, né? Não pode cheirar. Não, e fica uma reflexão que eu não sei se vocês conseguiram extrair dessa história aqui, mas quando a minha fonte me contou, eu fiquei pensando, né? Nem tudo que você diz num podcast vai passar batido e não vai ter consequência alguma. Eita. Pra isso a gente tem um Fred aqui, né? Graças a Deus. Isso a gente não. Deus abençoe a vida do Fred. E a inteligência não pode ser limitada. Não pode. Tem que ser expansiva. Então, já vou avisando pra vocês aqui que talvez o que a gente tá falando nesse podcast aqui que a gente tá gravando agora pode ter consequências que a gente mal imagina no futuro, tá? Então... Fala isso não. Já tô com medo de dormir hoje. A gente pode estar abrindo os portais do inferno pra invocar Mamon e devorar isso mesmo. Todos os seres humanos. Agora, rapaziada, parando pra refletir aqui um pouco. O que vocês fariam se vissem um coelho de olhos vermelhos em que na sua mão esquerda estivesse uma caneta azul, na sua mão direita uma bolsa que dentro dela estava uma flor preta e o cheiro dele remetia ao óvulo? Tava fogo e tentava ver o que virava. Ficaria paralisado de terror. O Controvérsia acabou de criar um novo conceito pra Lúcifer, né? Porque é isso aí. A imagem do Satã. Tá, e pra finalizar aqui, né, gente? Resta somente um conto aqui. Já, né? A gente tem que... Já tá começando a ficar cada vez mais tensa e as vozes estão cada vez mais altas. Então já tá chegando na hora da gente encerrar. Então pra isso eu vou chamar o último contador de histórias aqui. E ele vai ficar responsável por contar a história dos Sussurros na Névoa. Então pode contar aí, David.
Ué, Cadê o David, velho? David? ele não tava aqui? Ele não veio com a gente? Ele tava do meu lado agora, cara. Uai, David? Ele tava do meu lado, velho. Que é isso? Olha, o cara sumiu, velho. ele tava com nós. Cadê o David? Ou bem que a gente. Nossa, bem que a gente. Aqueles boatos eram verdadeiros, então, né? De que Quais, Paulo? nessa região tinha um chupacu. Eu acho que ele pegou o David. Meu Deus. Meu Deus. É. E ele só aparece em noite de gravação de podcast. Puta Porra, bem que falaram, velho. Vamos voltar pro estúdio do Controvérsia. Falaram que não era pra gente gravar esse Vamos fazer essa podcast. finalização longe. David, velho. Os avisos eram reais. Roubou o David, mano. O Chupacu roubou o David. Galera, depois dessa de hoje, eu não sei se eu vou atrás dele, não. Vou deixar pra amanhã, viu? É assim, né? A vida tem uma... Olha ele pra trás. A gravação desse episódio foi encontrada perto de uma fogueira e que as últimas palavras dos participantes foram para que os ouvintes dessem like, se inscrevessem no Controversa e que seguisse o Fredorento12 no Instagram, que foi o editor do episódio. Este programa foi editado por Audi Edições.